agora vamos bater um papo, vamos falar de cultura, né? Aqui com o Carlos Veras, que é aí um produtor cultural, que vai falar aí da programação do projeto de ocupação do Centro Cultural Manuel Paulo Nunes. Então, bom dia, seja bem-vindo ao nosso comando geral aqui então, Carlos. Bom dia, para mim é um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Peço licença para quem está nos ouvindo e nos acompanhando aí do seu carro, na sua casa, enfim. É uma jornada cultural que a gente vai estar fazendo na sede do Conselho Estadual de Cultura do Piauí, que é o Centro Cultural M. Paulo Nunes. É uma ação promovida pela Associação Amigos do Centro Cultural M. Paulo Nunes. Onde fica o centro? Fica na 13 de maio, número 1513, ali próximo ao mercado, naquele balão. Então a jornada ela acontece de forma intensiva com a ocupação de um espaço que é público e cultural, com fomento às artes integradas. A gente se inicia durante a manhã às 9 horas com um receptivo com o grupo Raízes do Brasil, que é um grupo nacional e internacional de capoeira, está presente em mais de 18 municípios do Piauí. Em seguida, teremos uma sessão aberta com o Conselho Estadual de Cultura, intitulada Sociedade Civil Ocupa. Então, a pauta é sobre a importância que tem dos movimentos sociais, tá, enquanto sociedade civil, de ocupar os espaços públicos ociosos ou com potencial de ocupação em poder do governo do estado do Piauí. Em seguida, a gente vai ter a apresentação do Bumba Meu Boi Imperador da Ilha, que é o boi mais antigo em atividade no estado do Piauí. Tem aí, completa esse ano 90 anos. Eu também sou produtor do Encontro de Bois em Teresina e a gente já vem fazendo essa parceria há muitos anos. Teremos a oficina de grafite com a artista do hip hop e grafiteira Maria Simone, que trabalha com arte e educação através dessas artes desenvolvidas nas periferias. Teremos também à tarde o receptivo com a maior e melhor quadrilha do Brasil, que inclusive é de Teresina, a Luar do São João, campeã nacional. Vamos ter a exibição do filme Terra Querida, que traz um outro olhar sobre a Batalha do Genipapo a partir de uma perspectiva piauiense, que tem como diretor o artista Franklin Pires, que em seguida vamos ter uma conversa com ele também. E posteriormente a gente vai ter uma conexão norte-nordeste com um boi do Maranhão, que é o Mimo de São Jorge, que também é um boi que tem levado algumas perspectivas sobre outros olhares, inclusive a cultura LGBT dentro do Bumba Meu Boi, que é uma cultura que tem enraizado em seus primórdios ali uma participação mais masculina e etc. Em seguida vamos ter uma parceria que fizemos a conexão. Eu posso seguir falando? Pode. Não, é porque eu estou vendo tantas atrações que eu te interrompi para perguntar. É num dia só tudo isso? Tudo num dia só. É mesmo? É por isso que a gente intitula de jornada, né? A jornada cultural, de viver essa imersão dentro da cultura durante aí esse dia, né? A gente fez uma parceria com o Sesc Piauí, inclusive agradecer ao Dr. Campelo Filho pela parceria de enviar uma representante, que é uma grande querida nossa da cultura, é o Degarda Sampaio. Também teremos um representante do MINC, do escritório do MINC Piauí, que é o querido Valdílio Ciso, que também é docente da UFP. Vamos ter representantes do Conselho Estadual de Cultura dentro de um momento que é às 4h30 da tarde, que é uma palestra sobre economia criativa. Então a gente vai falar sobre as questões econômicas e políticas do setor cultural enquanto um setor também de investimento, né? A gente começa a tratar as questões das artes não só como entretenimento, mas como um ponto focal de investimento, de rentabilidade, de emprego e trabalho também. Carlos, vocês têm um levantamento de quantos espaços de cultura estão desativados ou subaproveitados e o que falta para fazer esses espaços funcionar? O que falta é recurso, né? No sentido, não só o recurso, mas uma política de fomento a este tipo de ação, que são a ocupação desses espaços, para que eles de fato sejam reativados. Porque não é só... Esse mapeamento existe. Certo. Né, de número o governo de espaços. tem o governo essa informação. Tem. Eu não tenho o número preciso. Certo. Mas existe porque nós temos, por exemplo, a coordenação de registro de patrimônio da Secretaria de Estado da Cultura, que lá tem um número de logradouros que estão desativados ou ociosos. Na capital, no interior? Na capital, no interior, por ser uma esfera estadual, né, a certo. Secretaria.
Assim como a Secretaria de Planejamento tem um mapeamento de outros logradouros que não são somente da cultura. Então, quando se fala, por exemplo, na abertura de novos espaços, diante de uma macropolítica econômica da cultura, a gente não pode pensar só numa verba de reativar, de abrir ou fazer uma ação. Porque existe um custo de recursos humanos e materiais para se manter ao longo do tempo. Né? Então, um prédio, por exemplo, que está sendo aí restaurado e reformado, é o antigo Fórum Criminal, ali na Álvaro Mendes, por trás do Teatro 4 de Setembro, naquela rua do Banco do Brasil. Ele está sendo reativado e vai se transformar possivelmente em centros culturais. Fica praticamente na esquina, ali perto dos Correios. Isso, vai ter uma série de coisas que vai vir aí, que ainda não está oficializado, que vai ser publicizado daqui a um tempo. E, por exemplo, aquele antigo prédio do DE, que também está ocioso e que tem uma proposta já lá dentro do Conselho Estadual de Cultura e outros fazedores de cultura também que pensam políticas culturais em talvez se tornar o nosso MASP, né? A grande Pinacoteca, o Museu das Artes lá também. Então, quando se fala sobre esse processo de ocupação, a gente tem que falar sobre investimento, sobre economia, sobre formalidade de trabalho, sobre parcerias sustentáveis e, principalmente, entender que a cultura ela não é parte somente de um setor, mas que ela move e ela emprega 7% da população que trabalha no Brasil. A gente já ultrapassou o PIB da indústria automobilística, já estamos equiparados ao PIB nacional também da construção civil. A indústria automobilística é responsável por cerca de 2,1% do PIB do Brasil, a cultura é responsável por 3,11%. Né? Então, só esse ano, de 2023 a 2024, o Piauí vai investir em cultura através de recursos diretos do governo do estado do Piauí e também federal, mais de 100 milhões de reais. Bom, temos gente ao telefone. Alô, você do telefone, bom dia, quem fala? Bom dia, Magela. Bom dia. Bom dia, Eliezer. Bom dia, Chico Gomes. Rapaz, e o professor Carlos, professor Carlos, o nome dele? Isso, Carlos Veras. Pois é. Rapaz, essa audiência está muito grande, viu? Que a gente liga para ir, para conseguir a ligação é difícil demais. Pois aproveite aqui. Eu queria parabenizar duas coisas. Primeiro, o professor Carlos aí pelo projeto dele. Professor, parabéns, viu? Isso aí é que educa o jovem, as crianças. Eles estão precisando. Levar o jovem para esse lado aí, para tirar da marginalidade, viu? Aprender uma profissão, a arte, a cultura, a dança, isso aí que nós estamos precisando, viu? É isso que nós estamos... Parabéns, professor. E a outra é parabenizar. Viu, Chico Gomes? Viu, Eliezer? Estamos ouvindo. Viu? Parabenizar o governo do estado, a prefeitura e o Tribunal de Justiça. Viu, Magela? Certo, meu querido. Viu, Magela? Por quê? Porque deram aí o título dos para as pessoas, né? Agora nós temos problema. Isso é muito importante, pessoas pobres. Tu, Magela, o Eliezer e o Chico é um homem inteligente. Eu queria saber por que com a transferência do imóvel que você vende é tão caro um cartório desse, os custos é tão caro, hein? Que hoje eu trabalho nesse setor, rapaz, é caro demais, rapaz, esse cartório faturou muito dinheiro. Para que esse dinheiro exorbitante? Por onde é que vai esse dinheiro? Me diz aí, Magela, Eliezer, Chico Gomes, tu vende o imóvel por 200 mil, 30 mil tu deixa no cartório. Isso é absurdo, rapaz. Ninguém diz nada, rapaz. Isso é absurdo. Bom dia, parabéns aí. Professor, Tribunal de Justiça, Governo do Estado e Municipal. Coronel Lídio, um abraço, obrigado. Bom dia. Obrigado, Coronel Lídio, pela sua informação. Coronel, só para você ter ideia, eu precisei de um documento que viesse do estado de Rondônia para mim. Isso foi me cobrado quase R$400 só para ver esse documento. Não, essa questão cartorial no nosso país. As custas cartoriais são bem altas, realmente. Uma simples certidão. Uma segunda via de certidão de nascimento é quase R$50. Não sei e saber para onde vai exatamente. É verdade. É porque assim, só cortando para a gente voltar o assunto aqui com o Carlos Veras, é porque, um exemplo, eu precisei de um documento. O que eu preciso fazer? Eu entro na internet, certo? Tem um cartório online. Esse cartório, ele ganha de mim e ele ganha do cartório. Então, ele vai lá no cartório, pega minha certidão, manda para mim, né?
Se você quer por Sedex, o papel mesmo é um valor, e se você quer digital é outro valor, entendeu? Aí diferencia o preço, mas esse documento ia chegar para mim a quase R$400. Aí eu arrumei uma outra maneira e veio a 30 conto. Mas vamos lá. Não, é porque eu peguei e liguei pro meu cunhado lá em Rondônia e disse, meu filho, vai lá resolvida para mim no pé do balcão. Ele falou, resolveu e mandou para mim. Então, voltando a entrevista com o nosso querido Carlos Vélez. Coronel Lídio. Coronel Lídio, é um prazer ter aqui você enquanto uma pessoa participante. Inclusive, pautas como essa são debatidas dentro desse momento que a gente tem lá sobre economia criativa às 4h30 da tarde, na quinta-feira, dia 21. Que é pensar o quanto é importante essa educação financeira, econômica, trabalhista, de todos os setores, não só da área da cultura. Porque, por exemplo, se tem uma grande questão que é por que é que os MEIs não podem pleitear dentro dos editais do Estado do Piauí mais que R$80 mil de patrocínio via lei de incentivo fiscal? Até porque a própria Receita entende que o discurso é, mas eu não vou ganhar R$80 mil, eu vou investir porque eu vou contratar pessoas e etc. Mas a Receita entende que se você recebe R$80 mil e você aplica aquilo, você tem de retorno os 80 mais 30%. Então, teoricamente, você faturou mais que os R$80 mil possíveis, que é destinado ao MEI, e aí você vai desenquadrar. Você sai da categoria de MEI e muda para a categoria maior. Você vai ter que ter agora dedução sobre um contador fixo, que vai ali de R$400, R$500, R$600, dependendo do porte da sua empresa. Nós já temos os dados nacionais que o Piauí tem 40% dos MEIs inadimplentes. Então, não é só sobre eu querer mais recurso ou como é que isso se dá, né? De uma forma assim que eu não tenho esse conhecimento, mas como é que as pessoas não estão tendo esse conhecimento e são uma via de mão dupla, né? É o interesse em buscar como é que funciona as questões trabalhistas, econômicas, contábeis dos setores, e outra coisa é o maior investimento do poder público para que essa informação seja descentralizada. E voltando aqui ao assunto da ocupação desses lugares, né, ociosos, como você disse, não é só simplesmente fazer uma reforma, evidentemente, como no caso ou abrir do prédio. Por um dia especial. Então, não é simplesmente chegar, ocupar, abrir, como o Eliezer disse, um dia especial. Tem que existir um projeto, porque se não existir um projeto para que esse centro esteja sempre ocupado, sempre com atividade, ou seja, ele vai voltar, né, a se tornar ocioso, será um dinheiro jogado fora e tocar 6 por meia dúzia. Exatamente, porque aí a gente se torna um processo formativo, inclusive, muito efêmero. O dinheiro que ele aplicar, eu vejo como um dinheiro aplicado e não talvez investido com se eu pegar um prédio desse e fizer uma ação de um dia. Ele vai se deteriorar, vai se perder. E a relação da formação de plateia, que a gente diz, né, através dessas ocupações culturais, é exatamente esse lugar de continuidade. Então, por exemplo, se o Centro Cultural M. Paulo Nunes é um comodato com Conselho Estadual de Cultura do Piauí, que ocupa ali, não sei, por 10 anos, então minimamente um agente ali cultural dentro daquele espaço fazendo ações durante um ano, ou esses 10 anos, né? Que é a proposição da Amicult, que é essa associação que está desenvolvendo esse projeto, que é ter essa continuidade. Até então que a gente fez a parceria com a Secretaria de Estado da Educação, que a gente vai levar alunos da escola pública para lá, para uma formação mais integrada e mais expansiva do sujeito como um todo, né? Integrada às áreas das exatas, das biologias, áreas de humanas e também artísticas, né? Para além desse lugar que é a escola, que tem um recurso, né, de tempo aí mais reduzido. Vocês têm alguma experiência exitosa de referência que comprove que quando há um fomento, quando há uma programação constante, o público se fideliza? Sim, a gente não sou do governo do estado do Piauí, mas eu trabalho com a área da cultura, tenho esse conhecimento, né? A gente tem, por exemplo, o projeto 6h30. Ontem eu estava lá no Teatro 4 de Setembro com a Zizi Posse, né? Que ela veio nessa edição de março. E dentro do projeto 6h30 é um projeto que você vê, na hora que você publica, as pessoas já vão trocar os ingressos pelos quilos de alimento e etc. por um engajamento que já há da sociedade civil como um todo com o projeto, que tem uma continuidade. Todo mês tem uma atração nacional que vem não só para Teresina,
dependendo do porte ou do artista, ele vai para outras 4 cidades de forma descentralizada no estado do Piauí, para dizer, a pessoa que é lá de Bom Jesus, que nunca assistiu, por exemplo, Maria Gadu ou Zizi Posse, ele possa ter condições e acesso de assistir um show nacional dessa referência. Eu quero só fazer uma pergunta ao Carlos aqui, acerca de como é que você vê a burocracia, a dificuldade, ou eu vou usar aqui o termo que é usado no meio, porque eu sou de família artística, meu pai trabalha com evento, meu irmão é artista, e aí eu pergunto a você aqui, como é que você vê a situação da dificuldade desses artistas ingressarem nesses projetos públicos que tem dinheiro de sobra, mas há dificuldade para a ingressão dessas pessoas e há o ditado popular, como ele diz no meio artístico, a panelinha. Existe, se faz um projeto muito bom, muito bem abalizado e esse projeto não é aprovado. Alguém que não tem nem tanto talento, não tem tanto público, o projeto é um projeto irrisório, a gente vê a olho nu que é um projeto que não tem nada a ver, nada com coisa nenhuma e mesmo assim aprovado. Como é que você vê essa dificuldade e essa diferença? O que é que está acontecendo para que mais artistas venham ter as mesmas oportunidades? Isso tudo é pautado sobre um processo de gestão estratégica, né? No sentido, enquanto eu estou dizendo de dar maior fomento para a sociedade civil, eu tenho que fazer e dar condições que as pessoas que estão iniciando, bem como as pessoas que já estão legitimadas no mercado artístico, tenham acesso a esse recurso, né? Eu trabalho com captação de recursos, já vi, por exemplo, na Lei Federal de Cultura e na Lei Estadual, projetos que são formatados, como você mesmo disse, né? De uma forma um pouco mais simplória e não tão robusta quanto outros que foram negados. Né? Então, eu acho que isso parte de um processo curatorial, né? Quem faz, os pareceristas que estão ali, na verdade, são várias coisas que entram aí. Por exemplo, quem vai avaliar o projeto é uma pessoa da área da dança? É uma pessoa do teatro que está avaliando dança? Qual é a expertise dessa pessoa? Se ela é da área das indústrias, mas o que é que dentro das indústrias, por exemplo, no sistema de incentivo estadual à cultura, lá tem de várias esferas, Secretaria de Planejamento, de Educação e etc, né? Mas é das indústrias, mas como é que esse agente atua dentro das indústrias e a relação dele com cultura? Ele vai olhar só uma planilha orçamentária? Ele vai entender sobre as questões macros da cultura. A gente sabe que dentro disso, a gente viu na própria Teresina a concentração de grupos econômicos que receberam mais de R$1 milhão, inclusive emissoras de TV, né, que foram contempladas com CNPJ diferentes. Então, por mais que haja um critério técnico nos projetos, tem uma questão de subjetividade aí no julgamento. Tem uma questão de subjetividade dentro dessas comissões de pareceristas. Que aí, qual é o papel que entra, por exemplo, o Conselho Estadual de Cultura, que a gente está ocupando lá, é dizer que o Conselho Estadual de Cultura, enquanto instância que media a relação entre a sociedade civil e poder público, é como se fosse um vereador. Né? Então a sociedade civil, ela se organiza em um grupo de tamanha representatividade, se eu vou falar de estado ou município, entra com a solicitação junto ao Conselho Estadual de Cultura para que eles deliberem sobre as ações cabíveis junto ao órgão que está, por exemplo, com algum tipo de improbidade ou irregularidade e que não seja denuncismo. Deixar assim bem expresso. Denuncismo é quando eu tomo as dores do meu projeto. O meu projeto não passou porque ele é muito bom e etc. Não, você não vai por você. Você tem que ir por um conjunto de pessoas no qual você vai representar. Porque existe você e outros demais projetos, iniciativas, movimentos que estão sendo prejudicados por uma curadoria não tão assertiva, ou que tem alguns problemas aí, subjetivos, que favorecem grupos econômicos, ou algum tipo de nicho específico de pessoas. Agora em Teresina, 7h56, tem alguém ao telefone. Alô, você, bom dia. Alô? Alô? Diga, quem fala? Francisco. Diga, seu Francisco, o que você manda? Dá pra participar aí, Marcelo? Já tá no ar, meu querido. Pronto. Bom dia, Marcelo, bom dia, Eliezer, bom dia, Chico Gomes. Eu queria dizer aí pro nobre colega, eu milito na área artística, mas bom dia, Marcelo, bom dia, Eliezer, bom dia, o nobre participante. Eu queria dizer aí, o nobre colega, que na Secretaria de Cultura, como nas demais, entendeu? Existe um comparativismo no caso dos projetos. Como é que você faz um projeto?
lá na Secretaria de Cultura, eles já tem uns deles que eles botam. Entendeu? Então não existe esse negócio, não, de projeto. O projeto é o que eles botam. E ainda tem mais ainda. Eu mesmo fiz um projeto uma vez, porque eu sou presidente da Sociedade Clube dos 100, tem uma festa tradicional, que é a festa do Caju, todos os anos. E quando o meu projeto foi aprovado, eu só tinha direito em 30%, 70% ficava lá. Então é o seguinte, isso tem que acabar. E artista mesmo, pequeno, daqui, não ganha projeto nem do CIEC, não ganha projeto da Secretaria de Cultura, nem estadual e nem municipal. Porque existe lá dentro das secretarias e as pessoas já deles que eles botam. Não adianta uma pessoa de fora ir lá, por mais lindo que seja o projeto, que não passa. Muito menos que você barganhe, deixando 50%, 60%. E como é que você vai prestar conta? Como é que você vai contratar o artista? Eu digo isso com conhecimento que já aconteceu comigo. Muito obrigado. Obrigado então, senhor Francisco, pela sua participação no 2106-9927. Carlos. Expressando um sentimento aí por conta própria, o ouvinte falando por conta própria. Com certeza. Segundo ele, o que ele viveu. Mas realmente esses processos precisam ser aperfeiçoados. Sim, sim. Desde, por exemplo, a gente tem a Lei Aldir Blanc, ou a lei, também é uma Lei Aldir Blanc, né? A Lei Paulo Gustavo, que é a Lei número 195 de 8 de junho de 2022, que ela direcionou para o Piauí 42 milhões de reais. Só que ela já veio desde lá do MIC com algumas diretrizes obrigatórias. A inclusão de pessoas com deficiência, os povos indígenas, comunidades LGBTs, mulheres, pessoas que vivem em regiões de baixo IDH. E eu acho que esses marcadores, dentro das próprias leis, eles já facilita o processo de democratização e o princípio do lugar de justiça, né? Ser mais justo com essa questão dos projetos e das populações que estão descentralizadas. Então, ele traz uma questão sobre o Sistema de Incentivo Estadual à Cultura, que é o CIEC, que agora foi dilatado. A gente tem o CIETUR, que é o Sistema de Incentivo do Turismo, o Sistema de Incentivo da Secretaria de Esporte, e que isso tem que ser reformulado lá na base. Lá na própria lei, onde se tem uma configuração mais transparente, mais democrática, respeitando aí um terço do poder público, um terço do poder público, 2 terços da sociedade civil, quem são as pessoas que são eleitas, por exemplo, para o Conselho Estadual de Cultura, quem são essas pessoas eleitas para o Conselho Deliberativo desse sistema de incentivo, e que isso só muda com o engajamento da sociedade civil, de nós enquanto sociedade civil. Porque aí a gente entra com a relação dos parlamentares para mudar a lei, e depois que se muda a configuração da lei, a gente vai mudando as configurações dessas pessoas que se dizem representantes, e que, como ele traz na fala dele, possivelmente não estejam com tamanha competência para tal cargo, já que existe, eu não sei, né? Mas como ele traz da experiência dele, esses gaps, essas lacunas aí deficitárias. Uma coisa que chamou a minha atenção, exemplo, você disse que Zizi Posse teve ontem por aqui, né? Então me diga uma coisa, como é que é a divulgação desses eventos? Se é só em redes sociais, se é em rádio, se é em TV? Porque, um exemplo, eu gosto de Zizi Posse, um exemplo, se eu soubesse eu teria ido, mas infelizmente não ouvi falar. Então como é que é a divulgação desses eventos? Como é que fazem? Isso é uma grande pergunta, né? Que todo mundo fala assim, mas não tem divulgação. Eu pego muito motorista de aplicativos, eles, porque o Piauí não tem cultura, o Piauí não investe cultura. Eu disse, amigo, tem, eu não sei se está chegando em você ou se você está buscando isso. Pois né? A informação tá... A gente não, né? Porque eu não trabalho lá, mas o processo de divulgação do 6,5, que é o projeto, ele acontece tanto nas redes sociais, quanto em portais e também nas TVs. Só que, por exemplo, lá, como eu lhe disse, o processo de ocupação de alguma coisa, quando ele consegue se consolidar, a mídia dele às vezes pode ser pequena e ele consegue abranger muita coisa. Assim ele resiste por si só. Por si só. A casa encheu ontem? Lotou, tinha mais do que o Teatro 4 de Setembro comporta ali 540 pessoas. A gente tinha ali um pouco mais que isso, porque não podia superlotar por questões de segurança. Certo. Mas aí a gente encontrava pessoas sentadas, uma pessoa ali, outra assim, meio em pé, aguardando, né, assistindo. Mas essa divulgação, ela acontece nas redes sociais, no Instagram. Se você for olhar no Instagram,
a gente tem lá mais de 1.000 curtidas na imagem. Né? Então, se eu tenho um equiparativo aí, se eu tenho 1.000 curtidas na imagem, eu consegui lotar um teatro com 500 pessoas, então o engajamento está de 50%. Né? É um grupo amostral que a gente pode ter no processo de comunicação e análise de marketing. Mas isso acontece nas TVs, nos portais. É porque da pandemia para cá, a mídia, a divulgação, realmente ela mudou muito, né? Passou, um exemplo, antigamente o rádio, que também mudou muito, a TV, os eventos, as festas, eles eram toda semana... no caso aqui o Chico, que sabe como é que funcionava, então a mídia vinha, né, para a produção das rádios, então aquela mídia, né, toda semana era divulgada. Então depois aí que o tempo passou um pouquinho, chegou a pandemia, aí então prevaleceu as redes sociais. Então quer dizer, e ela permanece até hoje até lá. Como ela colocou, se explorava muito a questão de rádio, TV, carro de som, cartaz, que não se vê mais. E aí o que ocorre? A rede social tomou de conta. Tomou de conta. Os empresários que não tinham como bancar uma mídia, por exemplo, faziam parceria com as emissoras. Olha, aqui uma parte do percentual da portaria fica com a empresa de mídia, por exemplo. Olha, botar o exemplo de nós aqui. Ou com os grupos que vão se apresentar. O cara vai fazer um evento aqui. O empresário que quer militar na área, eu vou botar o exemplo do meu pai, que trabalha com o evento. O que fazia? Olha, fazia parceria. Uma parte da bilheteria ficava com o artista, uma outra parte ficava com a empresa de divulgação, no caso do Sistema Dia. O Sistema Dia vai ficar com o percentual X, a banda com outro percentual e o outro percentual para poder cobrir os custos. Não é assim que era feito. Hoje a rede social consegue fazer uma ampla divulgação e eu acho que não tem mais nem parceria com o artista. O artista vai vir mesmo no base do cachê. Tem o que fez essa virada de chave foi exatamente a pandemia. Né? Por exemplo, antigamente havia antigamente, olha, até antigamente mesmo. Então, já existe, né? Essas parcerias com as emissoras e etc. Por exemplo, eu vou pagar um cachê para você divulgar, ou você vai atrás de um... Quando eu estava no ensino médio, a gente fazia parceria com empresas e supermercados para pôr o nome, né? Na camiseta do time, etc. Isso. Né? Só que hoje em dia, as empresas elas não querem patrocinar, porque existe uma coisa chamada tráfego pago. Então, é impulsionamento em redes. Então, eu consigo alcançar 60 mil pessoas com investimento aí, não sei, tipo R$100, R$200 aplicado ali naquela rede social e vai alcançar 60 mil contas, perfis de Instagram, né? Você acha que eu vou conseguir alcançar 60 mil pessoas botando o nome na camiseta ou em algum eco bag, em algum bottom ou coisa do tipo mais analógico? Lógico que a gente não vai chegar nesse lugar, né? Então, as empresas e esses lugares, eles têm buscado mais as vias digitais para se investir, porque o alcance é muito maior do que os métodos mais analógicos ou aí pré-pandemia, talvez. Mas é muito relativo, porque, por exemplo, se eu investir em mídias, em TVs, para uma ação aqui em Teresina, ela é mais assertiva. Mas se eu for para o interior do estado do Piauí, o que funciona mais lá, como eu tenho desenvolvido projetos no interior, são carros de som, são processos de divulgação, boca a boca. Depende do público-alvo. Depende do lugar, né? Temos gente aqui ao telefone. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia, Magela. Carlos Amonito, bom dia a todos presentes no estúdio, né? Saudação Amonito do Estado. Curiosidades apenas, eu gostaria, vou dar uma sugestão aqui, que, como já vi às vezes hipóteses, que a próxima seja a Ângela Rorô. Maravilhosa também. A outra questão é quanto custou o show da Zizi. E concluindo aqui, o Fábio Novo, enquanto deputado, aprovou uma lei de incentivo e isenção, através de isenção custeado pelas empresas, que seriam a isenção de impostos pelos custos investidos. Essa lei foi natimorta, existe ainda, ou já foi extinta. E outra coisa, eu não vou poder ficar ouvir a resposta, porque Magela, o som do meu rádio caiu. Não tem som. Um abraço. Eu sou o Carlos Amorim. Ok, Carlinhos, obrigado pela sua participação. São duas perguntas, né? Ele disse quanto custou o show da Zizi Posse e a Ângela Rorô. Sobre a Zizi Posse eu não sei, porque eu não estou lá nessa organização desse projeto, né? Que é o 6 e meia.
Mas eu posso te dizer o valor do ingresso, que era ou 1 quilo de alimento ou R$20. Simbólico, praticamente. Simbólico, assim, né? E aí a outra questão sobre a Ângela Rorô, a gente teve um projeto ano passado que foi chamado Divas da MPB. Eu lembro. E aí a gente trouxe a Ângela Rorô num show maravilhoso que ela fez, ela e o Ricardo Macó, que é um maestro, e também foi nessa perspectiva de preços simbólicos e acessíveis, porque a gente tinha patrocínio, né, que funcionava um pouco parecido com 6,5, mas foi bem menor, não chegou ao alcance, né? Sobre a lei de incentivo que foi criada, na verdade ela foi reativada em 2012 e 2013, ela existe até hoje. Está ininterrupta em atividade. Esse ano vai ser destinado mais de 13 milhões de reais, que funciona assim, você lança o projeto dentro da plataforma, dentro do edital, se você for contemplado, você recebe uma carta, um certificado de habilitação para patrocínio. Então você vai atrás de uma empresa que tem um ICMS equivalente àquele valor ou maior, né, que a empresa ela só pode destinar 4% do seu ICMS para patrocínios desse incentivo de isenção de impostos, e aí você recebe o patrocínio e dá esse certificado para a empresa, e quando ela for fazer a declaração de imposto, ICMS, ela apresenta que dentro desse escopo, dentro do escopo financeiro que ela tem que pagar de imposto, ela já destinou para a cultura esse percentual aqui. Então ela tem essa isenção, né? Super interessante. No caso seria a dedução no imposto de renda. Isso. E que isso tudo volta de novo para o governo, porque a gente está falando sobre uma cadeia produtiva que eu vou ter que contratar artista, isso vai gerar nota fiscal, então vai ter mais impostos para o Estado, aí tem que a questão transporte público, alimentação, hoteleiro. Além dos pequenos empregos diretos que são gerados, tipo a barraquinha de bombom, a barraquinha de caipirinha, o bilheteiro, o porteiro, segurança, e por aí vai. Bom, gente, 8h09. Gostaríamos de agradecer ao Carlos Veras por trazer essas informações, esse bate-papo. E para a gente finalizar, Carlos, vamos recapitular, vamos refazer o convite para as pessoas comparecerem, então, portanto, a essa invasão cultural, né? Amanhã, dia 21 de março de 2024, a partir das 9 horas da manhã, no Centro Cultural M. Paulo Nunes, que é a sede do Conselho Estadual de Cultura, a partir das 9 horas da manhã, com a apresentação de rodas de capoeira, Bumba Meu Boi, quadrilha junina, oficinas de grafite, debates com o Conselho Estadual de Cultura, também representantes do SESC, com palestras sobre economia criativa. E para encerrar nossa jornada, a gente vai ter a maior voz que eu considero, e os artistas piauienses também, do reggae nacional, com representatividade internacional, querido Gomes Brasil. Entrada franca. Entrada franca, tudo gratuito, porque porque como já vem de patrocínio do CIEC, que é essa lei de incentivo, eu posso ser a patrocinadora? O Armazém Paraíba, que, através do seu João Claudino, foi e é o maior patrocinador da história do Brasil em fomentos via isenção de incentivo fiscal. A gente faz isso com entrada gratuita, porque é garantir aquilo que é de fato de direito da sociedade civil, né? Que é a democracia, direito à arte e à cultura. Então, tudo gratuito. Se mora perto ou mora longe, esteja lá, estamos a partir das 9 horas da manhã. Você pode acompanhar. Aí só Deus sabe a hora que termina, né? Porque é muita atração. Toda a programação está lá no Instagram, amicult.pi. Está integral lá. E a gente faz uma conexão com a Semana Nacional do Teatro, que fui produtor por 2 anos, que é lá do Teatro 4 de Setembro, João Vasconcelos. Ok, então, para você, o nosso muito obrigado, o nosso muito bom dia. Esperamos que você volte outras vezes para a gente falar de cultura, que é muito interessante. Leve o nosso abraço a Alexandra Teodoro, nossa colega jornalista, uma pessoa que há muitos anos carrega essa bandeira da cultura no estado do Piauí, incentivadora. Um grande abraço, Alexandra. Levo sim, com certeza. Obrigado, pessoal. Um ótimo dia.